Graça e paz, povo de Deus, da classe Profeta Samuel, da Escola Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Vamos trazer para vocês hoje, através desse vídeo, a lição 7 da nossa revista, que nós estamos estudando, a lei da intuição e discernimento. Dois personagens bíblicos são retratados nesta lição, é Moisés e seu sogro Jetro. E o texto bíblico indicado pela revista é Êxodo 18, de 1 a 24, que os irmãos já devem ter lido em casa, e se não, pode fazê-lo agora, para que se situem o que é que traz a lição sobre esses dois personagens. Em seguida, eu traria um vídeo contando um resumo da história de Êxodo 18, mas esse vídeo eu vou trazer depois no grupo do WhatsApp, quando eu colocar também todos esses slides no grupo. Resumindo, em Êxodo 18, vemos que Moisés recebeu a visita do seu sogro Jetro e lhe contou tudo o que o Senhor Deus havia feito, desde o Egito até aquele dia. Muito empolgado e feliz com tudo que o Senhor havia feito, Jetro louvou a Deus por suas obras e pela felicidade do povo de Israel. Além disso, reconheceu que o Senhor é maior do que todos os outros deuses e os havia superado de maneira maravilhosa. Precisamos, meus irmãos, assim como Moisés, ter experiências de vida com Deus que estimule as outras pessoas a adorá-lo e servi-lo. Se Jetro tinha dúvidas sobre a soberania de Deus, elas foram tiradas depois de ouvir as histórias de Moisés. Qual foi o conselho de Jetro para Moisés? Depois que ouviu as palavras do Senhor pela boca de Moisés, seu sogro decidiu lhe dar alguns conselhos. Para Jetro, seu genro deveria dividir a responsabilidade de julgar as questões do povo com outros homens da comunidade, homens aptos, temente a Deus, que inspirassem confiança e inimigos da desonestidade. Contudo, uma das atitudes mais bonitas desse conselho é o seguinte: se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, Jetro entendia que Moisés era submisso a Deus, e por melhor que fosse o seu conselho, se ele não aprovasse, tudo permaneceria como estava. Porém, o Senhor permitiu e Moisés fez como havia sido aconselhado. Que grande lição aprendemos com Jetro. Mesmo com conselhos maravilhosos de alguém que se importa, ele demonstrou humildade para que suas palavras fossem submetidas a Deus, ao contrário de pessoas que muitas vezes não conhecem nossas motivações e querem nos fazer mudar completamente de rota. O esboço do capítulo 18 de Êxodo, 18, 1 a 6, diz que Moisés recebe a visita de Jetro. E do 18, de 7 a 12, Jetro se alegra com o relato de Moisés. E 18, de 13 a 24, o conselho de Jetro a Moisés. E de 25 a 27, a divisão das tarefas. Agora podemos fazer a leitura do versículo-chave que está na sua revista, que diz o seguinte: Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo que este lhe dissera. E no alvo da lição, que também está na sua revista, diz o seguinte: ao estudar esta lição, você entenderá que para haver uma boa liderança na obra de Deus, é necessário que a lei da intuição
seja conhecida e aplicada. E o objetivo dessa lição para você, aluno, é reconhecer que para uma boa liderança, a lei da intuição deve ser aplicada. Deve buscar desenvolver a capacidade de discernimento tão essencial no mundo moderno. Descobrir os recursos disponíveis onde aparentemente não existem. E no dicionário, House diz que intuição é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente do raciocínio ou de análise. Quais dessas características que eu vou citar são naturais de pessoas que nascem sabendo e quais podem ser desenvolvidas aprendendo a fazer? Ou seja, você vai ver nas características das pessoas que eu vou te colocar aqui, se ela nasce sabendo ou se aprendeu a fazer. Jogar futebol, nasce sabendo ou se aprende a fazer? Cozinhar, tocar instrumentos, cantar, falar em público, etc. Tomando como referência o texto básico, vemos que estamos diante de dois líderes, Moisés e seu sogro Jetro. Vemos que Moisés demonstrou ser um bom líder que ainda precisava desenvolver sua capacidade intuitiva de discernimento, enquanto seu sogro demonstrou tal capacidade desenvolvida. A lei da intuição se baseia em fatos mais instintos e outros fatores imponderáveis. E a realidade é que a intuição é muitas vezes o fator que diferencia os líderes excelentes dos meramente bons. O tipo de intuição que técnicos e jogadores têm, inclusive armando jogado em pleno jogo, é semelhante ao que o líder exerce. Se você, aluno, já assistiu um jogo, por exemplo, de basquetebol, principalmente na NBA, campeonato norte-americano, às vezes um time de basquete está perdendo por 20 pontos. O técnico pede um tempo de 1 minuto e 30 segundos. E ele, com aquele instinto e aquela intuição dele, monta jogadas que em 3 minutos depois o placar está igual. Então, essa intuição do técnico, esse instinto é que nós estamos falando, que os líderes devem ter. Os líderes enxergam tudo pela ótica da liderança e sabem quase que instintivamente o que fazer. Líderes intuitivos podem receber o que está acontecendo, podem perceber o que está acontecendo entre pessoas e quase instantaneamente conhecem as esperanças, os temores e as preocupações delas. Moisés, quando se encontrou com Jetro no deserto, ainda tinha pouca experiência como líder de Israel, mas durante aqueles longos anos no deserto, o espírito de liderança de Moisés havia se desenvolvido e assim também a sua intuição. Com Jetro, parece ter sido natural, porque ele olhou para uma situação diferente de tudo quanto já tinha visto, liderando mais de 1 milhão de ex-escravos descontentes e deslocados, e soube exatamente como agir. Assim é a intuição em ação. Jetro viu tudo com os olhos da liderança. A lei da intuição, na avaliação de Jetro, que está lá em Êxodo 18, de 1 a 24, no conselho dado a Moisés, Jetro o orientou a buscar os recursos de Deus, a ensinar o povo as leis do Senhor e a delegar poderes a fim de aliviar o seu fardo. Agora vamos fazer uma dinâmica. Através destas perguntas vamos entender em qual caminho estamos no que diz respeito à liderança. Se somos do Jetro ou se somos de Moisés.
Então você vai se autoavaliar nas perguntas que eu vou fazer aqui. Como Moisés, você trabalha exageradamente? Todas as decisões do trabalho, de casa, dos filhos, do cônjuge, tem que passar por você? Você tem feito as pessoas esperarem muito por você, pois não consegue cumprir os seus horários? Chega ao fim do dia esgotado fisicamente e com frequência? Diante dessa resposta, se a conclusão sua foi que você se parece com Moisés, devemos nos aconselhar por pessoas Jetro, que podem ser mais maduras, experientes, bons exemplos de líder. Na conclusão deste tópico, no conselho dado a Moisés, Jetro orientou a buscar os recursos de Deus, a ensinar ao povo as leis do Senhor e a delegar poderes a fim de aliviar o seu fardo. Na aplicação, devemos nos aconselhar em Jetro e aceitar os seus conselhos, procurando distribuir as tarefas às pessoas que possuem intuição e liderança. A lei da intuição no ministério de Jesus, que está lá em Mateus 9, de 35 a 38. Jesus ensinava, pregava, curava, se compadecia, e eu deixo para vocês refletirem sobre essas perguntas. Quando Jesus demonstrou intuição ao ensinar? Quando Jesus demonstrou a lei da intuição ao pregar? Ele ensinava? Sim, lá em Mateus 7, 28 e 29 diz: as multidões ficaram assombradas com o seu modo de ensinar, pois ele já se ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. E aqui está todo o versículo, o capítulo com os versículos. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano de graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Ele pregava, sim, Jesus pregava o arrependimento. Ele veio falar aos homens acerca do reino de Deus, o reino dos céus, logo após a sua tentação. Jesus começou o seu ministério já dizendo o seu propósito. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele conhecia a necessidade do coração do homem, via-os sem direção e teve compaixão. Por isso falava sobre as coisas do dia a dia, como homicídio, adultério, divórcio, oração, dinheiro e tantos outros assuntos. Embora saibamos que nem todos aceitarão a mensagem, devemos pregar o genuíno evangelho, porque essa foi a ordem de Cristo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, o testemunho deve ser dado. Ele curava
Aqui nós vamos ter também um vídeo que eu vou deixar depois no WhatsApp para vocês sobre a cura de Jesus. Uma das realidades que a palavra de Deus é clara, bastante insistente, é quanto ao assunto de cura do Novo Testamento. Quando olhamos o ministério de Jesus Cristo, percebemos que o que mais ele fazia era ensinar, pregar e curar. Observe o texto abaixo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O texto de Atos dos Apóstolos resume aquilo que o Senhor fez pelas pessoas. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está lá em Atos 10:38. E ele se compadecia. Recentemente nós tivemos na nossa igreja um pastor que pregou exatamente sobre esse tema. Aliás, no último culto presencial que nós tivemos na igreja, pastor Alceu, que foi pastor da nossa igreja tempos atrás, e ele pregou exatamente sobre esse tema. Jesus se compadecia. E aqui, nessa figura que você está vendo aí, ele se compadeceu do povo fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Tenho compaixão desta multidão, está lá em Mateus. O Evangelho registra que Jesus, em suas andanças por todas as cidades e povoados, ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Pouco adiante, Mateus volta a registrar: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão dele e curou os seus doentes. Está lá em Mateus 14:14. Jesus mesmo expressa verbalmente esse sentimento por ocasião da segunda multiplicação dos pães e peixes. Tenho compaixão desta multidão. Na aplicação, muito à vossa volta estão desnorteados. Precisamos agir com a mesma intuição de Jesus em favor dos nossos semelhantes. Vamos para o ponto 3 da revista. Qualidade indispensável do líder na lei da intuição. Discernimento. Está lá em Atos 16, de 1 a 18, que você pode fazer a leitura, porque é recomendada essa leitura durante a semana toda, é recomendado para você fazer em casa. Líderes com discernimento usualmente repartem alguns traços em comum. São eles, vamos lá. São bons ouvintes? Depois nós vamos relatar minuciosamente cada item desse em seguida. São intuitivos e receptivos? Bem conectados? São flexíveis ou só acham que tudo tem que seguir o modo dele sem ouvir ninguém? São otimistas? Paulo, como líder intuitivo, sabia discernir a vontade de Deus para a sua vida missionária. Ouvia sempre a voz do Espírito Santo. Vejamos 3 exemplos. Visão em truade, está em Atos 16, de 6 a 10. Uma das principais características de um cristão saudável é estar atento à direção do Espírito Santo. Isto era algo que Paulo não dispensava. Durante a noite ele teve uma visão que o direcionava a pregar o Evangelho na Macedônia. É bom lembrar que Paulo havia tentado ir a Bitínia, mas o mesmo Espírito Santo o impediu. Ele contornou e desceram para Troia. Na conversão de Lídia, em Atos 16, de 11 a 15. Já na Macedônia, enquanto procurava um lugar para orar, Paulo chegou às margens de um rio. Lá um grupo de mulheres parou para ouvir as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Uma delas, Lídia, importante vendedora de púrpura em Tiatira, creu na mensagem.
A fé dela imediatamente contagiou toda a sua casa e todos foram batizados. Na libertação dos jovens, está lá em Atos 16 a 18. Determinado dia, enquanto estavam indo para a oração, Paulo e Silas se depararam com uma jovem que possuía um espírito de adivinhação. Ao ver a opressão da jovem, em nome de Jesus, Paulo repreendeu o demônio e imediatamente a jovem foi libertada. Líderes com discernimento usualmente repartem alguns traços em comum. São eles: bons ouvintes. Se você quer se destacar como um líder, um bom lugar para começar é ouvindo. As melhores equipes e chefes valorizam as ideias e opiniões dos outros. Se você é um líder intuitivo e receptivo, utilize a intuição para companheira na hora de tomar decisões. O líder que se mantém atualizado sobre as mudanças sociais é aquele receptivo e capaz de aprender. Ele tem sobre si a responsabilidade de renovar suas perspectivas a fim de garantir a relevância da sua organização. Bem conectados. O líder conectado ao futuro deve preparar suas atitudes no presente. Praticamente todas as pessoas têm acesso à internet e um endereço de e-mail. Precisamos de um líder ativo e atualizado com os avanços da modernidade. Nós, apresentando essa lição para vocês, nós estamos na realidade atual da modernidade, trazendo para vocês uma lição através desse tipo de programa que estamos levando para vocês. Então, estamos conectados com a internet. Líderes flexíveis. Um profissional flexível estuda antes de tomar decisões e reflete sem agir de forma precipitada. O líder utiliza do fator humano e da flexibilidade para superar os desafios, contornar a rigidez e alcançar o bom desempenho. Líder otimista. Um líder otimista vê a oportunidade onde os outros não veem, ou seja, ele antevê. Com Winston Churchill disse uma vez: os otimistas veem a oportunidade em cada dificuldade. Ter pensamento positivo frente aos problemas faz um gestor seguir em frente e enfrentar outras barreiras. Aplicação para este ponto. Na escolha da liderança na igreja, devemos ter capacidade de discernir os traços existentes na vida daqueles que desejamos usar na obra do Senhor. Os 5 pontos mencionados devem nos orientar a nos escolher nas escolhas que fazemos. E na conclusão desta lição, está em Hebreus 5:14. Está escrito que o discernimento está ligado à palavra de Deus. Sendo assim, quanto mais o líder ingerir alimento sólido, maior capacidade terá para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito obrigado para vocês e bom proveito na lição